Aqui vão algumas dicas importantes para você que precisa fazer o controle da sua pressão em casa. O primeiro passo é você ter um equipamento adequado. Idealmente, o aparelho de pressão deve ser desses que você coloca o manguito no braço, ao invés daqueles que você mede no pulso. O segundo passo é que você esteja num local tranquilo, sem agitação, sem pessoas conversando com você, que você faça um repouso entre 5 a 10 minutos, então que fique sentado, quietinho, sem outras atividades neste período, que você esvazie sua bexiga, então vai fazer xixi antes de medir a pressão, que você não fume assim, 1 hora, 2 horas antes de medir a pressão, e também evitar o consumo de café em excesso, também nesse período antes de medir a pressão. O horário que você vai medir a sua pressão depende da recomendação do seu médico. Em geral, quem já toma remédio para pressão, a gente pede que meça antes de tomar os seus remédios da pressão pela manhã, e se toma 2 vezes por dia, medir pela manhã e à noite. Alguns pacientes vão precisar medir todos os dias, outros 1 vez por semana, outros ainda mais esporadicamente. A melhor posição para você medir a pressão é sempre sentado, de preferência numa cadeira que tenha encosto, você fique relaxado com o seu corpo, o braço apoiado numa mesa, você vai posicionar o manguito, então nessa região do braço, com essa mangueirinha voltada aqui para essa região do meio do braço, que é a posição onde fica a artéria braquial, que é a que vai dar informação sobre a sua pressão. Você deve sentar com as pernas descruzadas, apertar o botão para iniciar a medida da pressão, né? E aí aguardar, sem se movimentar, sem conversar, sem movimentar o braço, com o braço relaxado, até que o aparelho faça a medida automática da sua pressão. E aí o próximo passo é o que fazer com essa medida que você obteve. Nos aparelhos, você pode apertar o botãozinho de memória e ele vai mostrar as últimas medidas. Geralmente, só as últimas 10 medidas é que aparecem aqui na memória. Então, o ideal é que você tenha ou um papel, ou uma planilha, ou um caderno, uma agenda, que você possa fazer o registro dessa pressão, né? Se você vai medir várias vezes ao dia, né? Marcar o valor da pressão e marcar também o horário que ela foi medida, tá? E aí aqui ele dá 3 valores, né? A sistólica ou a pressão máxima, a diastólica ou a pressão mínima e o pulso ou a frequência cardíaca. Então, esses são os 3 valores que devem ser anotados. E para que eu vou medir a pressão, né? O médico pede porque, de fato, ajuda no ajuste dos seus remédios, ou a aumentar a dose, eventualmente até a mudar o horário, às vezes diminuir a dose, a depender de como está variando a sua pressão. Tem alguns remédios que a gente consegue usar, por exemplo, 1 vez por dia, que fica mais fácil. Outros remédios a gente usa 2 vezes por dia, às vezes 3, 4 vezes no dia. Então, quanto melhor a gente souber como está variando a sua pressão ao longo do dia, né, em casa, melhor vai ser para a gente pensar no melhor horário, na melhor dose da sua prescrição, tá? E para quem não toma remédio, é uma boa oportunidade para saber se você é hipertenso, né? Então, sempre tem a primeira vez. Mesmo que você tenha sempre uma pressão normal, os anos passam, né? Às vezes vai aumentando o peso e são fatores aí para surgimento da hipertensão arterial. Então, também é importante para quem não toma remédio para saber se está hipertenso. Mesmo que você não tenha pressão muito alta ou que ela está bem controlada, ao longo do tempo que a gente vai utilizando a medicação, alguns pacientes acabam tendo uma necessidade de reduzir a dose das medicações, às vezes até retirar, principalmente
os mais idosos. Então, se você tem o hábito de controlar a pressão, a gente já está vendo que ela está ficando muito baixa, a gente consegue fazer esses ajustes antes de acontecerem algumas coisas graves, como quedas, desmaios, né? Então, isso é particularmente importante nos pacientes mais idosos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma campanha aí já antiga, né, do 12/8, e justamente porque esse é o marco da pressão que está relacionado à prevenção de infarto, prevenção de AVC, né, o derrame, prevenção de doenças graves do coração, prevenção de doenças renais. Então é importante que você saiba se a pressão está ficando alta para poder procurar o médico, né? E se for necessário usar medicações para que ela abaixe, que ela fique aí perto de 12/8. Bom, era isso que eu queria falar. Essas informações são importantes para você que tem pressão alta, que toma remédio, que precisa se cuidar mais, para você que tem um parente que tenha pressão alta, pai, a mãe, para que você saiba como ajudá-lo, um amigo. Então, fique atento e obrigada.